Amém, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos nesta noite, né? Por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Por sua graça bendita, né? E o fato de nós estarmos aqui é por causa dessa graça, né? Desse amor de Deus. Não é isso, irmãos? Eu queria falar aqui sobre um assunto para os irmãos. E esse assunto é: não vivo mais eu. Amém? Não vivo mais eu. Glória a Deus. Então, se não é nós que vivemos, alguém tem que estar vivendo nossa vida, não é isso, irmãos? Alguém tem que estar vivendo a nossa vida. Então, olha só. O homem, né? O homem, ele tem uma tríplice natureza. E essa tríplice natureza, ela é formada por corpo, espírito e alma. Tá? O nosso corpo, ele tem 5 entradas. E as entradas do corpo, que também podemos chamar de sentidos, que são 5, são visão, olfato, audição e paladar. É isso? Visão, audição, tato e paladar. Não é isso, irmãos? Então o nosso corpo, ele tem, e o olfato, ele tem 5 entradas. E esses sentidos, eles foram nos dados para ter contato com a terra aqui. Mas não foi para ser guiados por eles. Vocês entendem, irmãos? Então, você recebeu esses sentidos para ter contato com a terra, com as coisas, mas você não pode ser guiado por esses sentidos. O nosso espírito, né? Ele tem 5 entradas também. E o nosso espírito, ele está aqui, ó, na cabeça. Nosso espírito está na cabeça. Então, aqui está imaginação, consciência, memória, afeto e razão. Estão aqui nos sentidos. Aqui é o campo de batalha. O nosso campo de batalha, o campo de batalha que Satanás usa, e ele sempre vai usar isso, estão aqui, está na mente. Porque Satanás, ele guerreia com você, ele luta com você na sua mente. Vocês entenderam, irmãos? Vocês estão entendendo, né? Então, olha só. Mas Deus te deu uma alma. E essa alma, ela é a torre de controle. E a alma é a natureza do espírito. E onde está a alma, irmão Nonato? Está no coração. Então a tua alma, a minha alma, está no coração. E Deus só pode habitar em nossa alma. É o lugar que Ele fez para Ele habitar. E na nossa alma só pode entrar 2 coisas: fé ou dúvida. Viu? Ou você tem fé para crer na palavra, ou você não tem fé, ou você vai descrer da palavra.
Então, quando a gente ouve a palavra, quando você vê as pessoas ouvirem a palavra e elas não crerem, aquilo se dá o nome de incredulidade. Então, aquela alma está sendo regida por Satanás. Viu, irmãos? Por Satanás. Mas se Deus estiver na torre de controle, que é o nosso coração, que é a nossa alma, se Ele assumir a casa de máquina, viu, irmãos? Tudo vai bem. Porque se Ele estiver aqui, Ele vai controlar todas as outras coisas. Vai controlar o espírito e vai controlar o nosso corpo. Todas as nossas emoções vai ser dirigidas e conduzidas por Deus. Então, olha só. Mas para que isso aconteça, eu preciso deixar de viver. Eu tenho que fazer morrer o meu eu interior, o homem interior. Porque olha só, a Bíblia diz que segundo o homem exterior se corrompe, mas o interior, ele se renova dia após dia. Esse homem exterior aqui, que é esse corpo, irmãos, ele está envelhecendo, ele adoece, ele sente tristeza, etc. e tal. Mas dentro de nós temos o interior e o interior do interior, que é onde está a alma. Viu? E se Deus estiver no interior do interior nosso, todas as outras coisas vão seguir bem. Então nós lemos aqui uma escritura em Colossenses capítulo 1:4, diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. Olha só, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então Cristo, Ele tem que ser a nossa vida. Irmãos, Ele tem que ser. Ele tem que ser a nossa vida. Tem que ser a vida dele em nós. Nós temos que ser conduzidos por Cristo, por Ele, pelo Espírito Santo, guiando e conduzindo nossas vidas. Talvez você diga assim: eu ouvi alguém falar isso. Alguém disse assim: no dia que eu recebi o Espírito Santo, pronto, eu não terei mais problemas. Errado esse pensamento. Porque quando você recebe o Espírito Santo em sua vida, aí é que você vai ter talvez mais problemas ainda, mais lutas ainda, mais dificuldades, porque a nossa vida aqui é uma vida de provações, de lutas. É uma vida onde nós estamos sendo treinados, filhos que precisam ser treinados. E nós, como filhos de Deus, o nosso treinamento não termina enquanto nós estivermos aqui. E quando nós chegarmos lá, do outro lado, ali, irmãos, ainda vai ser um período de mais santificação ainda. De mais santificação ainda. Viu?
demais ainda. Então, Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmãos, olha só, nós nem sequer temos fé em nós mesmos, nossa fé, para crer em alguma coisa. Tem que ser a fé do Filho de Deus. Tem que ser a fé de Jesus. É a fé de Jesus que nos faz vencer. É a fé de Jesus. E fé é uma revelação. E à medida que você vai recebendo esta revelação de Jesus Cristo, dessa fé de Jesus Cristo, dessa fé do Filho de Deus, é aí que você consegue caminhar. É aí que você consegue dar um passo a mais. É aí que você consegue avançar mais um pouco. Porque a nossa fé é simplesmente uma fé intelectual. Meus irmãos, e muitas pessoas têm uma ideia de fé como que um pensamento positivo. Fé não é um pensamento positivo. Não é. Fé é algo que Deus revela a você no teu coração, na tua alma. E aquilo traz uma certeza dentro de você. Ainda que você não consiga ver aquilo materializado diante de você, mas aquilo está dentro de você e você crê. E você consegue sustentar aquilo através da fé do Filho de Deus, da fé de Jesus. Viu? Então aqui o parágrafo da mensagem do profeta, desespero. Ele pregou essa mensagem em 63. Parágrafo 158, ele diz assim: simplesmente pense, estou decidido, eu posso, eu quero, eu creio que Jesus me cura agora. Ele está louvando o hino aqui. O irmão Brando está louvando o hino. Vocês creem nisso? A congregação do presente lá diz amém. Estou decidido pela graça de Deus, que nunca pararei até que aquele algo me atinja. Olha, é uma falha muito grande hoje do mundo cristão, do mundo religioso, porque eles conseguem chegar só até um ponto, mas eles não continuam. Muitos só chegam à justificação, outros chegam à santificação, mas eles não seguem adiante para receber o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos parar, a igreja. Nós temos que caminhar, seguir, até que esse algo que o profeta está dizendo aqui me atinja. Ele está falando do Espírito Santo, da experiência que cada um de nós precisa ter ao nascer de novo, a experiência do novo nascimento. Porque sem o novo nascimento nós nunca entraremos no céu. Nós nunca entraremos no céu se nós não receber o Espírito Santo, se nós não tivermos esse sinal em nós, essa marca de identificação em nós. Nós temos que ter. Esse é o selo de Deus, é o Espírito Santo. Nós precisamos desse selo, dessa marca, e nós seremos identificados por isto. Viu? Aí ele segue.
eu subirei ali para que imponha as mãos sobre mim. Agora, Deus nunca falhou conosco. E eu creio que o grande curador agora está perto. Eu creio no Deus que escreveu a palavra. Eu creio no Deus que fez o sacrifício. Eu creio no sinal do Deus que nos limpa do pecado esta noite. O sinal, sua própria vida está aqui conosco. Agora olha só, o profeta está dizendo: eu creio no Deus que fez a promessa, no sacrifício que foi feito. Eu creio que Deus nos limpa de todo pecado. Ele está dizendo: eu creio. Note o sinal, sua própria vida. Então olha só, qual é o sinal em nós que nós precisamos ter? Qual é o sinal? A vida de Cristo, o Espírito Santo em nós, vivendo em nós. É a única maneira, é a única forma de nós sermos identificados com Cristo, é se esta vida estiver em nós. Se a vida não estiver em nós, nós não temos o sinal. O sinal é a vida em nós, é o Espírito Santo em nós. Aí ele diz: está aqui conosco, eu serei convosco até o fim do mundo. Um pouco de tempo e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, pois estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Você crê nisso? A congregação diz amém. Irmão, Deus é fiel nas suas promessas. Aquilo que Ele prometeu para a sua igreja, para a sua noiva, para o seu povo, Ele cumpre. Ele não falha com nenhuma de suas promessas. Ele cumpre com a sua palavra. Poderoso é Deus para cumprir com tudo aquilo que Ele diz e que Ele fala. Aleluia, glória a Deus. Ao nascer do sol, parágrafo 22, 23. Como as pessoas hoje estão tentando dizer que nós deveríamos lavar os pés uma vez ao ano, na quinta-feira e na sexta-feira, deveríamos tomar comunhão e todas as diferentes doutrinas eles discutem sobre se deveria ser neste dia ou naquele dia, ou se deveria ser no dia de sábado, ou no primeiro dia da semana, ou todas estas coisas são simplesmente tradição. Que bem faria qualquer destas coisas a você se você tivesse quaresma e não quaresma, se não há vida em você. Me diz uma coisa: o que adianta? O que adianta uma tradição de uma pessoa? Irmãos, porque aqui o profeta está citando, quando ele fala da comunhão, se seria no dia, no outro dia, justamente para ele formar um quadro e dizer: olha, isso são tradições. Viu? As pessoas hoje, elas têm uma tradição, mas o principal ela deixa passar. E o que é o principal? Ele diz que adianta ter quaresma ou não ter quaresma? Se o principal vocês não têm, que é a vida, o mais importante em um cristão é ele ter a vida de Cristo nele. É ter a vida. É ter a vida que nunca começou, que não teve princípio, que não tem fim, a vida que não morre. Esse é o principal. Esse é o sinal.
Aí ele diz: se não há vida em você. Aí ele diz: isso é apenas um memorial. O que não há nada contra isso. Mas eles têm certamente levado a cabo as suas tradições. Porém, deixaram a coisa principal de fora. Satanás não se importa com quão religioso você seja, ou quão correto você possa ser em sua doutrina. Se você perde esta vida, você não subirá de modo algum. Eu tenho dito para os irmãos que o que vai tirar a igreja da terra, a força que vai atrair a igreja da terra, é o Espírito Santo em nós. É a vida de Cristo em nós. Não é isso? Agora, Satanás não está... Satanás, ele não se preocupa se você é religioso ou não é religioso. O que o profeta está dizendo com isto aqui? Satanás não se importa o quão religioso você seja. Ele não se importa. Se ele tem controle sobre a vida de quem é religioso, meu irmão, ele não vai se importar. E hoje as pessoas, elas estão presas, acorrentadas em uma religião, em um credo, em uma tradição, e elas estão achando que estão servindo a Deus desta forma. Nós não podemos servir a Deus contrário à sua palavra. Nós não podemos servir a Deus não tomando todo o evangelho, toda a palavra. Nós não podemos servir a Deus. Nós não podemos servir a Deus se a vida de Deus não estiver em nós. Nós não podemos servir Ele corretamente sem esta vida, sem esse Espírito para nos guiar, para nos conduzir. Foi para isso que o Espírito Santo veio sobre a igreja, para guiar a igreja, para conduzir a igreja. Você não tem que ser guiado por um homem. Você tem que ser guiado pela palavra. Você tem que ser guiado por Cristo, pelo Espírito Santo. É Ele que tem que guiar a sua vida. Nunca tome um homem como seu líder. Vê, irmãos, como muitas pessoas têm feito hoje, tem tomado um homem, tem feito um homem santo e tomado aquele homem como seu líder, e tudo que ela vai fazer, ela tem que perguntar para aquele homem. Ela não vai diante de Deus, ela não consulta a Deus. Agora, recente, eu estava falando da mensagem a uma pessoa, e eu falei muitas coisas a essa pessoa, e eu peguei algumas escrituras, né, e dei a ele, onde fala sobre mulheres pregadoras, sobre mulheres que não podem ministrar no altar, sobre batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu dei a ele. Eu até pensei que ele, depois ele fosse me fazer indagar alguma coisa. Mas sabe de uma coisa? Eu vi ele nem me insultou. E o que eu percebi logo foi que ele pegou tudo aquilo, ele foi diante de um homem e foi consultar um homem. E ele ficou com o que o homem disse a ele. Ele não ficou com a palavra. Você entende a diferença? O que é você tomar o que um homem diz e tomar a palavra? Tome sempre a palavra, irmãos. Você tem que crer na palavra, viver pela palavra. É a palavra que tem que guiar nossas vidas. A Bíblia diz que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Não é assim? É desse jeito. Mas eu digo uma coisa para você. Se nós tomarmos Cristo como nosso líder, o Espírito Santo como o líder de nossa vida, nós nunca iremos cair em buraco algum. Porque nós estamos seguindo o Mestre, o único pastor. Vê, irmãos,
E a Bíblia diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não foi o que Jesus falou? Nós devemos ouvir a voz de Cristo. Pedir a Deus que nós possamos, que a gente possa ser sensível, ter essa sensibilidade, Ele possa nos dar em nosso coração essa sensibilidade e nos nossos ouvidos para ouvir a sua voz. Então o profeta ele diz assim: ó, Satanás não se importa o quão religioso você seja. E tem muita gente religiosa hoje que Satanás tem o controle da vida dela. É Satanás que controla a vida dela. Então, olhe para as duas vinhas. As duas vinhas. Uma vinha falsa e uma verdadeira. A verdadeira vinha toma a palavra. Mas a falsa vinha, ela vai seguir pelo caminho da religião. Ela vai seguir tradições, credos. Ela abre mão da palavra, mas a verdadeira vinha, os eleitos de Deus, sempre vão sustentar a palavra. Aleluia, glória a Deus. Aí ele diz mais: se você perde esta vida, você não subirá de modo algum. Não importa quão religioso, quão bom, e é possível que cristãos firmes, pessoas boas, retenham às vezes o que é errado, achando ser correto. Depois ele continua, o profeta continua: não importa quão religioso, quão bom, a quantas igrejas tenha pertencido, ou a quantas pertencerá, isso não importa nada, a menos que você tenha nascido de novo. O cristão precisa nascer de novo. Temos que nascer de Deus. Temos que receber a natureza de Deus. Porque com essa natureza aqui dentro, irmão, nós não vamos muito longe. Nós iremos parar no meio do caminho. Talvez nem cheguemos ao meio do caminho. Não é verdade? Mas se nós tivermos a natureza de Deus, a vida de Deus, o Espírito Santo, nós seremos conduzidos e passaremos por qualquer situação, olhando para o céu, levantando os olhos para o céu, confiando no Deus que fez as promessas, confiando naquilo que Ele tem dito, no sacrifício que foi feito. Viu? E nós, se Ele nos guiar, se a vida dele estiver em nós, nós nunca ficaremos parados. Nós iremos seguir adiante. Aleluia. Glória a Deus. Gálatas capítulo 4, 22 e 30. Diz assim: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estas são as duas alianças, uma do monte Sinai gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dá luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque.
Mas como então aquele era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Aleluia, glória a Deus. Então olha só, aqui Paulo faz uma alegoria mostrando aquele concerto, o concerto do Monte Sinai, né? E tomando ali aquelas duas mulheres ali também, né? Porque daquelas duas, um filho vai nascer, né? Um filho da escrava, um é um filho da escrava e outro é um filho da livre. Um filho foi promessa de Deus, o outro não nasceu da carne, né? E aquilo ali tipifica a Jerusalém hoje, que é escrava com seus filhos, né? Mas a Jerusalém de cima, né? A Jerusalém de cima, né? Que é a mãe das livres, né? Da livre, que somos nós hoje, né? Porque nós estamos aqui por uma promessa, a promessa de Deus, a promessa que Deus deu lá atrás, ela tem se cumprido na nossa vida hoje. Ela tem se cumprido hoje, né? Porque o povo de Israel rejeitou a promessa, né? Rejeitou tudo aquilo que Deus prometeu fazer. Eles rejeitaram, eles não receberam o cumprimento da palavra quando veio no seu devido tempo, e eles foram cegados para que essa porta se abrisse para os gentios, que somos nós. E hoje nós estamos aqui porque isso foi prometido lá atrás, mas isso tem se cumprido hoje em nossas vidas, porque a palavra chegou até nós, mas nós cremos, recebemos, e a mensagem do dia, da era em que nós estamos, que chegou até nós abraçamos, nós temos cridos, e nós damos nossa vida por isto. Bem, irmãos, ainda que nós estejamos isolados, ainda que nós sejamos rejeitados, porque olha só, agora há pouco atrás eu falei sobre as duas vinhas, mas observe que aquele que nasceu segundo a carne, ele perseguia o que era da livre, o que veio por promessa, e hoje isso se cumpre no presente. O mundo religioso hoje persegue os filhos, os eleitos de Deus, aqueles que receberam a promessa. E se você quer descobrir qual é a vinha falsa e qual é a vinha verdadeira, é só você observar isso. Quem é o perseguido, quem é o perseguidor e quem é o perseguido. Porque o eleito nunca persegue ninguém, mas aquele que não é eleito persegue. Não é verdade? Persegue. Então aqui o profeta também, na mensagem ao nascer do sol, ele diz assim: agora, a essência da mensagem que foi enviada foi esta: ele ressuscitou dentre os mortos, e nós, como seus beneficiários, nós somos seus beneficiários, nós que compartilhamos a ressurreição com ele, nós que compartilhamos a ressurreição com ele, estamos recebendo os benefícios dessa bênção, ao provar ao mundo que ele vive. Não podemos fazer com palavras somente, não podemos fazer por meio
de uma tradição de homem. Nós somente refletimos exatamente o mesmo que estamos apontando. Aí o profeta vai dizer assim: eu temo que hoje sejam muitos de nós que não estejam guiando as pessoas a Cristo. Estamos guiando alguma igreja ou alguma teoria. É o que tem acontecido hoje. Às vezes as pessoas, até ao convidar uma pessoa para ir ao culto, ele diz assim: vamos na minha igreja. Não é assim? O convite que é feito, você não vê as pessoas dizer assim: vem assistir o culto e ouvir a palavra. Nós vamos adorar Cristo hoje. Venha participar conosco. Venha adorar conosco a Cristo. As pessoas estão dizendo assim: vem para a minha igreja. Aí o profeta: eu temo que hoje nós estejamos guiando as pessoas a uma teoria, alguma teoria, né? Alguma doutrina de homem, algum ensino de homem, e não estejamos guiando as pessoas a Cristo. Nós temos que guiar as pessoas a Cristo, e Cristo é a palavra. Cristo é a palavra. Aí ele diz assim: nós somente refletimos exatamente o mesmo que estamos apontando. Você está apontando para quê? Alguém. Apontando alguém para quê? Para uma igreja? É isso que você está refletindo, a sua igreja. Você está conduzindo as pessoas a Cristo? Você está refletindo Cristo. Você entendeu? Vocês estão entendendo, irmãos? Então nós devemos conduzir as pessoas a Cristo, a palavra. Quando você convida alguém para vir ao culto, não diga assim: vamos na minha igreja. Não diga isso. Vamos adorar Cristo. Hoje nós temos culto, estamos adorando a Cristo hoje, e nós queríamos que você estivesse lá para adorar conosco. Vamos. Aí você está refletindo quem você está apontando: Cristo. Mas se você convida, se as pessoas que estão convidando as pessoas para uma igreja, eles estão refletindo a sua igreja, porque eles estão apontando a igreja na frente, em primeiro lugar. E nós devemos apontar Cristo. Somente dele a vida. Nenhuma igreja pode dar vida para você. Viu? Nenhuma igreja pode te dar vida. Vida eterna, só quem pode dar para você é Cristo. É o Espírito Santo em você. Porque o Espírito Santo é a única forma de vida eterna que existe. É Deus, o Espírito Santo. A vida que não começou e a vida que não tem fim. Ela nunca começou em momento algum e ela nunca termina. Meus irmãos, então, mas as outras coisas, todas elas começaram. Muitas começaram pela ideia de um homem, pelo programa de um homem. Isso vai acabar, isso vai ficar aí, isso vai ser nada, isso vai virar pó. É por isso que nós não somos uma denominação. É por isso que nós não temos um homem sobre nós. Aqui só há um, que é o cabeça aqui. E esse cabeça é Cristo Jesus. É o Espírito Santo. Ele é o cabeça. Se Deus nos deu esse dom, esse ofício, mas esse ofício não é o homem. Não é o homem. O ofício é a roupa que Deus veste. Pastor é um ofício. E esse ofício não é o homem, é Deus.
É Deus no homem. É Deus usando o homem, usando a voz do homem. É como, irmão Nonato, é como se fosse esse microfone para produzir, projetar a voz nessa caixa aqui. Eu preciso desse microfone. É verdade? E eu só sou um microfone na mão de Deus. E assim é que temos que ser. É dessa maneira que temos que caminhar. Desta forma que temos que seguir. É Ele que tem que estar conduzindo nossas vidas. Ele que tem que estar nos guiando. Porque se Ele não conduzir, não nos guiar, meu irmão, nós não vamos chegar a nada. A nada. Aleluia. Glória a Deus. Mas, filho, ele diz assim: mas nós devemos guiá-las a Cristo. Ele é o único, e o único que tem vida. Aquele que tem o Filho tem a vida. E se a vida de um homem que está morto é projetada em você, você viverá a mesma vida que ele viveu. Se o sangue de um homem era de um certo tipo, e você tirou o sangue de um homem e mudou o sangue de um homem para outro, ele tinha absolutamente que ser aquele tipo de sangue. E se o seu espírito que está em você é considerado morto e você é ungido com a vida que estava em Cristo, que está em você, Romanos 8:11 diz: se o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em vós, Ele também vivificará os vossos corpos mortais. Essa mesma vida, os mesmos poderes, os mesmos benefícios que Ele tinha aqui na terra, de Deus. De Deus. Então olha só, aí o profeta toma aqui um tipo de sangue. Se você toma o sangue de um homem e coloca em outro homem, ou se a vida de um homem é projetada naquele homem, aquela vida, aquele homem vai viver aquela mesma vida. Então se a vida de Cristo estiver em nós, nós temos esta vida. Se a nossa vida estiver morta e a vida de Cristo estiver em nós, então não é nós, é Cristo, é a vida dele em nós. Então essa vida, a vida de Cristo em nós, ela vai dar aqueles mesmos frutos, aqueles mesmos resultados. Ela irá produzir aquela mesma coisa, aqueles mesmos frutos. Ela irá produzir aqueles mesmos frutos que Cristo produziu. Porque a vida que estava em Cristo era o Espírito Santo, era Deus em Jesus Cristo, ungindo aquele filho. Viu, irmãos? E Jesus disse: não sou eu que faço as obras, é o Pai que habita em mim que faz as obras. Então tudo que Jesus realizou, aquilo foi Deus através de Jesus. Cada milagre que ele fez aqui, cada cura que foi realizada, era Deus em Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, operando aquelas maravilhas, aquelas grandes coisas. Vocês estão entendendo, irmãos? Dessa vida que estava em Cristo, se ela é projetada em nós, nós iremos produzir aqueles mesmos frutos, aquelas mesmas coisas que Jesus fez. Glória a Deus. Jeová Jireh, outra mensagem que ele pregou, parágrafo 108 e 110, diz assim: a vida que estava nele está em você.
transferir a vida de alguma coisa para outra coisa, se você pudesse pegar a vida de uma abóbora e colocá-la em um pé de melancia, ela produziria abóbora. Agora, olha o que o profeta... Pai, meu Deus, isso aqui é tremendo, isso aqui. É maravilhoso demais. Eu leio essas coisas assim, eu digo assim, Pai, somente tu poderias fazer estas coisas. Aí ele toma um exemplo de um pé de abóbora, um pé de melancia. Ele diz, olha, se você pega a vida, se você pudesse,